Vamos começar então, gente. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou rapidamente, só para vocês poderem me escutar e a gente evitar ruído, eu vou mutar o microfone de todo mundo para essas primeiras orientações, ok? Faz um joinha assim para mim. Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje começa parte de algo que, na verdade, começou há mais ou menos 3 semanas atrás e, com certeza, nasceu no coração de Deus há muitos anos atrás. A Flávia, que está aí, pode afirmar isso. Mas faz parte de um projeto que iniciou a fim de servir a nossa comunidade, equipar cada um de nós, as nossas famílias, com conhecimentos acerca das emoções. E aproveitando esse tempo que estamos em casa e com a maravilhosa tecnologia servindo o reino em todos os aspectos, a gente resolveu, em especial o time Missão PC, resolveu promover essa live class, esse bate-papo, para conversar com vocês, para conversar com a gente, para trocar ideia, para trocar experiência e deixar a gente muito mais preparado para as circunstâncias e para as emoções que a gente vive nesse dia a dia. E aí hoje a gente tem como convidadas, além da Flávia, dá um oi aí, Flávia, para a gente. Eu acho que você consegue falar aí, dá um oi aí rapidinho. Consigo. Boa noite, gente. Muito bom estar com todo mundo aqui. Coração, assim, muita expectativa, viu? Vai ser um tempo muito precioso. Obrigada por vocês que vieram. A Elislaine Simon também, fala aí pra gente. Olá, boa noite. Muito bom mesmo, coração muito alegre de estar aqui hoje. Uma noite muito especial. A Karine Zanon também vai estar aí com a gente. Então, é uma honra estar aqui, vai ser realmente uma noite incrível. Estou adorando essa história aqui da tecnologia a nosso favor. E a Priscila Machado, para fechar esse time super especial aqui hoje. Boa noite, gente. Também é uma alegria muito grande, né? Estar ao lado de pessoas tão especiais para a gente trocar, conversar sobre um conhecimento tão maravilhoso, né? Grande honra. E aí também está no time o Júlio, fazendo toda a pirotecnia tecnológica, gravando. Lembrando que a gente preparou esse curso em especial para você que fez a sua inscrição lá no aplicativo da Missão, que já está interagindo com a gente, como um presente para você. Quero deixar claro que após o curso, todo mundo que se inscreveu pelo aplicativo vai ter direito a um certificado, possivelmente vai ser entregue até o final da outra semana por e-mail. Para aqueles que são acadêmicos aí, precisam de horas, este é o seu momento. E para você que tem algum parente que não se inscreveu, ficou triste, que não pôde participar, não se preocupe, porque nós vamos disponibilizar ao término também deste dia a aula no YouTube, para você poder compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Tudo bem? Nós vamos a alguns combinados. A gente recebeu algumas perguntas por e-mail e por WhatsApp, elas serão respondidas, mas se você ainda quer fazer pergunta, você pode mandar para o chat, provavelmente vai aparecer em algum canto aí da sua tela essa ferramenta, ou então para o WhatsApp que eu vou falar aí para você, que é o 99611 2072. E se você, por acaso, tiver meu WhatsApp, pode mandar a pergunta para mim, eu repasso para o time. Robinho. Oi. Gisele que está falando. O chat Oi, não está... Tudo bom? O chat Tudo não está habilitado para os convidados responderem. Está dando erro na hora de enviar. Ah, sim. Beleza, a gente vai checar isso aqui então. De toda forma, quem tiver aí os nossos WhatsApps da missão ou tiver o meu WhatsApp, pode mandar mensagem para mim aí que eu também compartilho.
Essa é uma primeira experiência, é um projeto piloto, então a gente conta com a interação, com o feedback de vocês para o desenvolvimento dessa ferramenta que a gente está construindo aqui juntos. A gente vai ter um momento onde a Flávia, a Karine, a Priscila e a Nislane vão falar. Ao término de cada uma fala, você pode fazer alguma intervenção pelo chat, ou levanta a sua mãozinha assim, querendo falar. Provavelmente, para alguns dispositivos, aparece uma mãozinha aqui embaixo da tela, então você pode levantar. Mas vamos tentar só fazer essas intervenções ao término da fala de cada uma das nossas convidadas especiais. Então, sem eu falar mais nada, deixar quem sabe falar. Flávia, é com vocês. Boa noite. Você sabe muito, hein, Robinho? Também sabe muito. Gente, muito bom estar aqui, como já foi falado. Eu, assim, realmente, como o Robinho falou, é um piloto, então, para mim, vai ser um exercício, porque eu já vi que a Gi tá aí, eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas quero dar um beijo, assim, para cada um que tá aí. Depois eu vou saber todo mundo que veio. Mas vocês me conhecem e sabem que eu gosto de falar. Então, eu vou precisar fazer, né, Pri, um exercício significativo para conseguir guardar o tempo que a gente previu, porque a proposta desse nosso encontro, dessa nossa live class, tem esse nome super bonito, que a gente achou super bonito, mas é que seja um tempo para vocês que estão com a gente, compartilharem as suas questões. E aí, né, a gente até brincou, se você quiser fazer a sua pergunta dizendo que é para o seu amigo ou para o seu parente, não tem problema, sendo de verdade ou não. Mas o objetivo nosso de criar essa interação é que a gente possa providenciar um tempo de conversa mesmo. A ideia é essa, não é que você fique só ouvindo informação, tá? Então, a nossa primeira live class, ela fala dos temas que nós conversamos durante essas primeiras semanas dentro desse projeto que a gente, enquanto Ministério de Psicologia, da área mental, dentro da missão em família, a gente começou a desenvolver agora nesse período com a equipe de marketing, Robinho, Marcos Mello, Júlio, né? Então, todo esse conteúdo, ele já está disponível no blog da missão, esse conteúdo já está disponível no Instagram, os vídeos do GTV e alguns que ainda a gente vai abordar aqui, que vão chegar nas próximas semanas. Mas o bate-papo de hoje é sobre emoção. Então, se você quiser conferir detalhes, você pode entrar no site da missão, que é www.missãoemfamilia.com, e lá, /blog, você vai ter todos os artigos se você quiser baixar. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre as emoções, que são essa coisa tão maravilhosa, mas que ao mesmo tempo, né? Como a alegria, como a surpresa quando ela é boa, como disse a Priscila no texto que ela fez, como aquele momento de diversão, onde você celebra a vida, ou a serenidade, que são emoções agradáveis, né? Mas também ela tem esse outro lado, que são as emoções que hoje a ciência chama de desagradável. A gente já mudou a questão do conceito que antes a gente chamava de positivas e negativas. Não existe mais isso, porque a gente entende que mesmo aquelas que são desagradáveis no sentir, elas têm uma função. E a nossa conversa hoje vai ser para falar sobre um pouquinho de cada uma dessas coisas que as emoções trazem. Então, a primeira coisa importantíssima da gente entender é que emoção, ela fala de função, né? Função. A emoção, ela tem uma função. Deus, o nosso Deus, o planejador inteligente, quando criou o ser humano, ele pensou assim, eu preciso dar algo ao ser humano que vá regulá-lo, que vá ajudar ele a saber quando ele avança ou quando ele se retrai, o que ele faz, como ele se comporta. E dentro desse pacote, né, com tantas funções que a gente tem no nosso organismo, nós temos uma função emocional. Essa função emocional, em termos de história cerebral, ela está ali no sistema límbico, que é uma região
do nosso cérebro, onde a gente vai ver todo um funcionamento. Então, quando você estuda isso profundamente, você vai ver que uma pessoa, quando ela está com muito medo, há uma ação significativa em áreas do sistema límbico que estão sendo ativadas para mostrar para aquela pessoa que tem perigo. Então, é acionado a emoção medo. Tudo isso foi Deus que permitiu que a gente tivesse. Eu acho que uma das grandes coisas que nós gostaríamos, enquanto profissionais do conhecimento, o que guia o nosso trabalho, o nosso ministério na missão, é aquele texto de Oséias 4:6 que fala: o meu povo tem sofrido porque falta conhecimento. E um dos grandes lemas do nosso ministério, que já existe há 10 anos, é esse: levar conhecimento para quê? Para aliviar seu sofrimento, para dar a você condições de entender coisas que, se você não entende, você vai lutar contra, você vai usar estratégias que não são eficazes. Então, entender que a emoção, ela é uma função do seu corpo, ela não é boa nem má. Ela tem um objetivo, e esse objetivo é proteger você, é regular você, é ajudar você a se mover no mundo. Então, assim, basicamente, ela ajuda a gente a se comunicar, né? Por exemplo, um exemplo que a Priscila trouxe no texto dela, ela disse que bebês, eles choram para dizer para os pais que eles estão com fome ou eles estão com dor. Então, aquela sensação de desconforto que o bebê sente ativa nele essa emoção, que pode ser inquietude, né? Que pode vir, às vezes, como um desconforto. E aí os pais vão ler o comportamento do bebê por aquilo que está sendo comunicado. Né? Na vida nossa como adulto, quando, por exemplo, você vive um relacionamento conjugal abusivo, quando você vive um namoro abusivo, e aí esse namorado, ele é alguém que não respeita, que usa palavras grosseiras, o que vai acontecer? É importante que você ou sinta raiva, ou sinta tristeza. Para quê? Para comunicar para você que tem alguma coisa errada nesse relacionamento, não está saudável. Então, as nossas emoções, elas têm função. Em contrapartida, por exemplo, quando você vive numa família onde você se sente seguro enquanto adolescente, onde você se sente confortável enquanto mãe, enquanto pai, é bom que você sinta tranquilidade, que você sinta prazer, que você sinta alegria de viver naquele ambiente. Isso está falando o que para você? Que aquele jeito de funcionar daquele ambiente é algo saudável. Né? Então, as nossas emoções, elas têm essa função de comunicar, de nos adaptar aos ambientes, né? De fazer com que a gente saiba como se comportar nas diversas situações. Então, ela serve para nos proteger. Eu não vou listar aqui todas as emoções, porque eu gastaria muito tempo para falar aqui de cada uma delas, né? Mas eu vou citar aquelas que acabam incomodando mais a gente, com elas vem um cacho, né? Como o medo, por exemplo, que com o medo vem a preocupação, vem uma parente muito conhecida da nossa sociedade, nossa mesmo, né? Eu, Flávia, tenho experiências com ela, que é a ansiedade, que faz a gente querer proteger-se de alguma coisa, prever alguma coisa que pode acontecer. Daqui a pouquinho a Pri vai entrar um pouco mais profundo na ansiedade para falar com a gente sobre isso. Mas o medo, ele é, por natureza, uma emoção que tem uma função. Ele é desagradável? Ele é. Senti-lo intensamente, é aí que está o problema, quando está desregulado, quando ele está ou muito intenso ou muito frequente, ou as duas coisas, né? Mas sentir o medo tem a função de proteção. Né? Sentir a tristeza tem a função, como eu dei o exemplo aí de um relacionamento abusivo, de avaliação, de fazer você refletir naquela situação, né? De ativar a tristeza, quando, por exemplo, uma pessoa perde alguém. A função da tristeza é ativar o cuidado do outro para com aquele que está enlutado, para com aquele que está triste. Então, essas emoções, elas são desagradáveis, mas elas têm função. Gente, isso é muito poderoso você entender. Eu não sei se você que está ouvindo a gente aí, nós estamos em 30 pessoas aqui, né? Talvez para você seja muito comum o cachinho da tristeza, né? O cachinho da tristeza que vem ali
todas aquelas, às vezes aquela angústia exagerada, uma morbidez, né, um cansaço excessivo, parentes da tristeza, né, estão ali às vezes ligados àquela preguiça, falta de energia, são parentes da tristeza. Talvez para você esteja mais do que o normal. E o nosso objetivo nessa noite é fazer com que vocês conheçam um pouquinho dessas coisas para, inclusive, avaliar, né, se precisa tomar alguma atitude prática de buscar uma ajuda profissional, mas, sobretudo, a gente quer dar para vocês ferramentas para que vocês comecem a aprender a lidar com, né? E nessa minha fala das emoções, né, e aí eu quero já deixar uma dica, né, para vocês assistirem o filme divertidamente, amanhã, hoje ainda, não sei, né, o horário que você dorme, mas é um filme que ensina muito, né, Pri? E é um filme que, inclusive, estudando um curso recente que nós fizemos, nós descobrimos que a pessoa que deu a base do estudo para o Divertidamente é um dos grandes psicólogos que estuda emoções há muitas décadas no mundo. Então, assim, é um filme que tem base e ensina muito, ensina para você, adulto, ensina para seu filho, criança, adolescente, né, um pouquinho dessas emoções. Mas na minha fala hoje, eu quero falar sobre 4 maneiras inteligentes de você administrar as emoções. Sabe? Quando ela, às vezes, está desregulada ou, principalmente, aquelas que vêm para você no cotidiano e que, às vezes, você não sabe muito bem o que fazer com elas. A gente vai falar muito sobre isso hoje. A primeira delas é entender isso, que as emoções, elas são importantes e que elas têm uma função na vida. Eu falei aqui sobre algumas: comunicar, preservar, adaptar você, né? Te colocar de maneira adequada nas situações. A segunda, também já falei, é conhecer as emoções que a gente sente. Então, você saber identificar. A gente, daqui a pouquinho, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou sentindo alegria, isso que eu estou sentindo, o que é isso, né? Inclusive, depois eu vou pedir para a Pri dar um jeito de disponibilizar para a gente, mas ela criou Estou falando muito da Pri, né, Pri? Porque a gente construiu muito esse conteúdo junto. E ela construiu um jogo, eu acho que se você é membro da missão, Pai de Start, você já viu, o jogo das emoções. É um jogo, é um dado muito bacana. E depois ela vai dar um jeito de disponibilizar para vocês, a gente vai ver com os meninos como, para você poder usar esse jogo em casa, tá? A segunda coisa, já falei aqui, né? Conhecer as emoções. A terceira coisa importante é saber que a gente não consegue controlar as nossas emoções. Ou seja, as nossas emoções, elas são algo que acontece de maneira fisiológica, ela é química, né? Mais na frente, a Karine vai falar um pouquinho para a gente sobre alguns hábitos. E uma das coisas que a gente precisa entender é que parte disso tem a ver com o que a gente come, com o jeito que a gente vive. Então, a emoção, ela é uma química. Ela é um dispositivo que, quando você interpreta o ambiente ou a situação que você está vivendo, o seu cérebro faz uma leitura daquilo. Perigo, né? Então, perigo é medo, né? Situação que está errada, injusta, é raiva. Vai ativar e vai lá no seu sistema límbico, vai dar aquele clique, ativou, o seu sistema límbico vai liberar a química daquela emoção. Então, ela não se controla, você não controla. A gente, claro que toma remédio para ajudar em algumas coisas, né? A gente pode conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas ela não é controlável, ela é gerenciável, que também já a gente vai falar um pouquinho. Mas a gente precisa entender. E o que a gente precisa cuidar, né? Primeiro, do que você pensa e do que você faz. Porque a emoção, ela está no meio, ela é o que você sente. Então, o que você pode sim gerenciar? O que você pensa, né? Então, aconteceu uma situação, seu marido às vezes falou uma coisa que deixou você com raiva. Então, você interpretou aquela situação, ficou com muita raiva. Como eu vou registrar? O que eu vou pensar dessa fala do meu marido? Né? Aí você pode, de maneira inteligente, escolher pensar que o seu marido veio de uma família onde os homens eram extremamente machistas e aí eles às vezes não davam ouvidos às mulheres, não conseguiam perceber a sensibilidade das mulheres, e você vai registrar isso como uma coisa social, familiar, herança dele, não como uma coisa pessoal. Não tem a ver com você.
tem a ver com a família dele. Digamos que seja assim, você vai definir o que você vai pensar. E outra coisa que você pode fazer é decidir o que você vai fazer. Ou seja, vai gritar com seu marido porque ele te aborreceu, você ficou com raiva? Não. É inteligente isso? Às vezes pode até ser, mas normalmente no contexto familiar não dá muito certo. Porque quando alguém te ativa a raiva e você responde com raiva, a Bíblia diz, né? Irai-vos e não pequeis, né? Então, você até se ira, mas não peca, não devolve na mesma moeda. Seja inteligente. Se você está achando que aquilo é injusto, busque uma atitude que vá gerar uma mudança para gerar justiça. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? A gente não controla, mas a gente pode escolher o que a gente pensa e a gente pode escolher a nossa reação. Como a gente reage ao que a gente sente. Automaticamente, a gente vai mudando os contextos. E a quarta forma inteligente, já terminando, é a gente diferenciar o que a gente sente, a emoção que a gente sente de quem a gente é. Um exemplo no texto que está lá no blog, que você pode acessar, e você vai ter o conteúdo perfeitinho, completo, pessoas que às vezes elas estão muito entristecidas, acharem que são pessoas fracas. Uma coisa é o que você sente. Você pode se sentir triste, mas isso não faz de você uma pessoa fraca. Você pode ter raiva, mas isso não faz de você uma pessoa descontrolada. Você pode, em alguns momentos, ter medo, mas isso não faz de você um covarde. Então, entenda, como eu queria que alguém tivesse me dito isso aos 12, 13 anos de idade. Que o medo que eu sentia não era eu, era só um medo. Que diferença teria feito na minha vida? E por isso que a gente está aqui, para poder ajudar você a fazer diferença na sua vida e na vida da sua família. Né? O nosso objetivo é que você distribua essas informações, que você pratique o que você está ouvindo, para que você entenda que existe maneira inteligente, sim, de você administrar o que você sente, ok? Você não é aquele que está raivoso, descontrolado, porque você sentiu raiva. A raiva vem, ela vai. Daqui a pouquinho vai ser falado sobre isso, tá? Então, se você quer fazer pergunta, aproveita e manda pergunta aí pra gente pelo telefone que já foi indicado para você. E agora eu quero chamar a Pri para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa parente do medo que é a ansiedade, né? A gente tem vivido tempos desafiadores, né, Pri? Nesse sentido, de muita crise do pânico. Eu falo que não tem, quase que uma vez por semana alguém me aciona para pedir para indicar, né? Adolescente com pânico, criança com ansiedade, com várias coisas. E a Pri vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre pânico, sobre ansiedade, e a gente vai poder ouvir, já vai preparando suas perguntas, tá bom? Pri, com você. Flávia, desculpa interromper aí, Priscila. Tá, não. Só para lembrá-los, participantes, amigos, convidados, que a gente está gravando. Então, como nós vamos disponibilizar na plataforma YouTube posteriormente, a gente precisa da ciência do joinha de vocês e da liberação da imagem de vocês, tá? Joia. Show. Com você, Priscila. Então, vamos falar um pouquinho, né, da ansiedade. Como diz a Flávia, é difícil resumir, que é um tema que a gente passaria aqui falando muito tempo, né? Tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem muita coisa acontecendo, né, relacionada à ansiedade. Né? Mas o primeiro que a gente precisa fazer para lidar com ela é entender, né? Como a Flávia disse, é uma parente do medo, né? A ansiedade é uma emoção secundária, né? Ela origina do medo. A diferença é que o medo é um perigo no momento presente, né? Se entrar aqui no ambiente que eu tô, um cachorro bravo, ou um animal que de alguma forma seja ameaçador para mim, eu vou ter as reações de medo, né? Que é uma ameaça presente, né? E a ansiedade não. É quando eu percebo uma situação ameaçadora, uma situação perigosa, uma situação incômoda que está no momento futuro, né? E a cabeça fica com aquele monte de pensamento de e se? Né? E se acontecer? Né? Como vai ser? E normalmente os sis não são coisas boas, né? E se eu chegar atrasada numa reunião? E se eu não conseguir apresentar bem um trabalho que eu tenho? Né? E se eu não tirar uma nota boa na prova? Né? E se as pessoas não me aceitarem? Né? São pensamentos que acompanham, né? São os pensamentos que a gente fala pensamentos ansiosos, né?
e muito que está por trás da ansiedade, né? Essas preocupações, né? A gente tende a associar a ansiedade muitas vezes com agitação, com impaciência, né? Mas não é só isso, né? A ansiedade, o que está por trás dela são preocupações, né? Excessivas, que a gente dificilmente consegue controlar, né? Acompanhado de alguns sintomas físicos, e que interfere e que atrapalha a qualidade de vida da gente. Né? Muitas pessoas pensam que a ansiedade está ligada com preocupações surreais. Acontece? Acontece. Mas na grande maioria das vezes são preocupações do dia a dia, preocupações que acontecem com todo mundo. Mas quando ela começa a ficar ali o tempo todo, numa intensidade muito grande, numa frequência muito grande, atrapalhando, né, interferindo nas sensações de prazer da vida. Né? É muito importante prestar muita atenção, porque a ansiedade tem estudos nacionais e internacionais que falam, né, os estudos que mostram, né, o mais recente é que quase 10%, 9,6% da população brasileira sofre com transtornos de ansiedade. Né? E estudos mais de fora do país relatam que 70% dos casos não são diagnosticados. Então, olha o tanto de gente que está sofrendo de ansiedade e muitas vezes ignorando, né, todas essas preocupações, e elas vão, né, atrapalhando, elas vão dificultando sentir prazer. Né? E estudos também mostram, né, que a depressão é o grande mal do século, mas o que está por trás da depressão muitas vezes? Anos convivendo com a ansiedade, com um transtorno de ansiedade não diagnosticado, e aí aquilo vai trazendo tanto sofrimento que evolui para uma depressão. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção, né? A preocupação na ansiedade é quando a gente olha para uma situação, né, como se o problema ali, a ameaça naquela situação pulasse aos nossos olhos, né? E é como se tivesse um dispositivo na gente de pegar aquela ameaça que às vezes nem existe, e quando existe a pequenininha, aumentar aquilo, né, e a gente passa a se comportar de algumas formas, né, a gente é conhecido, né, estratégias de evitação, né, maior conhecida de muita gente é a procrastinação, né, onde eu fujo de situações que vão me deixar ansiosa, que vão me trazer esse sentimento desagradável, que vão me expor numa situação que eu não sei muito bem como eu vou lidar, que é a incerteza, eu interpreto isso como uma ameaça, então eu passo adiando essas tarefas. Né? E os outros comportamentos, as outras estratégias são de aproximação. O mais conhecido é a vontade de controlar tudo, né? Onde na busca eu não quero conviver com uma situação que para mim seja nova, que para mim eu não tenha completamente certeza, algo inesperado, que eu interpreto como ameaçador numa situação de ansiedade, e aí eu vou vivendo, tentando controlar o mundo. Mas aí veio a pandemia, mais que tudo, para mostrar que a gente não consegue controlar, né? Então, a gente precisa, né, conhecer a ansiedade para saber que a gente tem que enfrentá-la. Não dá para fugir da ansiedade, não dá para correr dela, né? A gente precisa entender e ter estratégias suficientes para lidar com ela da melhor forma possível. É só dar um exemplo de uma preocupação que eu ouvi esses dias, é um retrato muito bem do que acontece, né? Um exemplo, né? Uma pessoa estava suas atividades domésticas, e que está todo mundo fazendo agora, e ela ouviu um barulho diferente na máquina de lavar. E a preocupação dela, olha como não é algo extraordinário. Na cabeça dela, não, minha máquina estragou. E agora? Eu vou ter que comprar uma máquina nova. Eu não tenho dinheiro agora para comprar uma máquina nova. E aquilo ligou, né? Foi um gatilho. E aí veio as sensações físicas, né? A dificuldade na respiração, o coração acelerado. Mas aí quando ela se deu conta, quem é dona de casa que sabe, quando a roupa fica desajeitada na máquina de lavar, ela faz um barulho estranho. Só abriu, ajeitou a roupa e tudo voltou a funcionar. Né? Então, pega uma situação, enxerga naquilo ali um problema que muitas vezes não existe, catastrofiza esse problema,
né? Aquilo já vira uma coisa enorme, e aquilo começa a ligar situações fisiológicas que são desconfortáveis, e aí, sequências dessas situações no dia a dia, é que acontece o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, né, que é o mais comum, que é o primeiro, né, do grupo de transtorno de ansiedade, e que normalmente as pessoas não chegam no consultório, né, com essa ansiedade, né, é um outro alerta, né, as pessoas procuram atendimento psicológico quando a ansiedade ela já se transformou em um transtorno muito maior, um transtorno de pânico, um toque, uma fobia, né, ou algo que afetou de alguma forma a saúde, né. Então, são alertas importantes que a gente tem que ter. E uma coisa interessante, né, falando não só da ansiedade, mas de todas as emoções, um livro que saiu esse ano, muito legal, chama O Lado Bom do Lado Ruim, né, do Dr. Daniel de Barros. E ele fala, eu achei muito lindo o jeito que ele fala. Ele fala que a gente tem que ter a sensibilidade de escutar as nossas emoções, de ouvir o que elas dizem, porque se a gente não consegue ouvir, elas vão ter que gritar, né? E as emoções gritando é realmente algo desagradável, né? É uma tristeza muito intensa, uma ansiedade muito intensa, um medo muito intenso. Então, a gente tem que desenvolver essa sensibilidade para escutar cada uma das nossas emoções, para elas não terem que gritar e a gente não ter que sofrer com esse grito das emoções da nossa vida, né? Flavinha, devolvo a palavra. Então, muito bom, Pri, você está falando aí, eu estou pensando aqui, olha que coisa poderosa você falou. A gente precisa estar atento, porque quando as emoções gritam, então, para você chegar numa crise de pânico, quanto de desregulação da gestão da nossa emoção a gente já viveu, né? Quantas sensações foram, muitas e muitas vezes, provocadas e isso acabou gerando aquele quadro. Então, assim, é muito sério. É como a tristeza para a ansiedade, né? Tem umas perguntas aqui, eu não sei, eu já vou começar a distribuir para vocês. O café realmente é prejudicial para os ansiosos, Pri? Quer falar? Já vou te falar aqui, ó, ansiedade e medo estão sempre associados? O café realmente é prejudicial para os ansiosos? E a terceira, se você quiser pensar, e a gente volta com ela para você, tentando juntar a ideia de empatia, ansiedade e medo, palavras que estão no momento. Como podemos equilibrar tudo isso? Quer dar um resuminho para a gente disso? Sim. Então vamos lá. Tão bem aí, né? Então, o medo e a ansiedade... Não, é que você domina esse assunto. Não, é um assunto que eu realmente gosto muito. Você gosta. Gosto. E não é porque, né, como você disse, não é porque a gente está isento disso, não. Né? E muito disso é empatia, né? A gente, né, são processos emocionais que a gente também vive, a gente faz parte e entende tudo isso, esse conceito, né, esse conhecimento, esse tema com empatia, porque a gente sabe o sofrimento que causa, né? Então, vamos lá, o café, né, eu não sei muito a propriedade química do café, mas ele é um estimulante, né, ele é um estimulante, então, acredito assim, que quando já está nesse processo de aceleração muito grande do pensamento, né, acredito que o café não é uma bebida que vai acalmar, né, pelo contrário, ele vai estimular ainda mais, né, tanto a questão cognitiva, os pensamentos, quanto o fisiológico também, né, mas não sou especialista nessa área do café, né. O medo e a ansiedade, a relação é isso, a ansiedade, ela é uma emoção que provém do medo, ela vem do medo, ela é uma derivação do medo. A diferença é que no medo eu tenho efetivamente um perigo presente na minha frente, algo que está me ameaçando. Estou no assalto, estou diante do animal feroz, né, eu estou numa altura ali, me vendo ameaçada, né, desprotegida. Né, e a ansiedade não. É quando eu imagino esse perigo numa situação futura. Ele pode ser real e ele pode ser hipotético. Né? E a questão da empatia, né? Empatia é bem interessante, é um tema que está sendo muito falado, e eu acho que é um assunto secundário nesse nosso bate-papo, né?
porque a empatia, ela é conhecida como a capacidade da gente se conectar com pessoas, sentir junto, né? E os especialistas dizem que se a gente não consegue perceber as nossas emoções, como que eu vou ter a sensibilidade de perceber a emoção no outro? Né? Então, o primeiro passo para a empatia, o beabá da empatia é o que a gente está falando aqui, né? De conseguir conhecer as emoções da gente mesmo, perceber quando é que eu estou com raiva, quando é que eu estou triste, quando é que eu estou feliz, conseguir me conectar com as minhas emoções, porque só assim eu consigo conectar com as emoções do outro, né? E sentir junto, né? Essa é a empatia. Por isso que muito se fala de empatia, todo mundo conhece a importância dela, mas é tão difícil colocar em prática. Né? Não sei se eu respondi, Flavinha, se não respondi. Não, achei que tá ótimo, né? E essa questão que vocês estão me ouvindo, gente? Estão, né? Tá aberto o microfone. Essa questão do café é muito interessante, né? Porque é estimulante mesmo e aqui em casa, inclusive, eu criei uma estratégia que é o uso do café sem cafeína, porque aí você tira o estimulante, que é essa ativação, né? A coisa E outras coisas que daqui a pouco a Karine vai falar pra gente. Tem um monte de perguntas sobre ansiedade. Essa ansiedade tá queridinha, né? A ansiedade só vem do medo? Posso estar positivamente ansiosa? Vocês enxergam diferença nas capacidades de se praticar empatia entre os diversos tipos de gerações? Então, quer responder, Pri? Essa segunda, dessa primeira, ansiedade só vem do medo? Posso estar positivamente ansiosa? Liguei o microfone. Então, essa ansiedade positiva, né, ela é uma expectativa, né? Ela quando... Tem aquela fala, né, que a diferença do remédio e do veneno é a dosagem. E as emoções também. Né, a ansiedade, quando ela vem de um jeitinho gostoso, né, o estresse também tem sua fase inicial, que é essencial, e a ansiedade gostosa é aquela da expectativa, né, eu costumo falar, se alguém me falar assim, olha, amanhã você ganhou uma viagem, sei lá, agora não pode viajar, né, se pudesse, ganhou uma viagem para Disney e você vai amanhã, é claro que eu vou ficar ansiosa, né, não com aquele entendimento de perigo, mas com aquela expectativa, como é que vai ser? Né, como é que vai ser essa viagem? O que a gente vai fazer lá? Né, então, não é um perigo, mas é uma incerteza. Né, e nesse aspecto, olhando por esse lado, não é um medo, né, mas é diante de uma situação que é incerta para mim, que eu não conheço. É uma situação até gostosa de sentir. Né, e a outra pergunta, diferença... Vocês conseguem enxergar diferença nas capacidades de se praticar empatia entre os diversos tipos de gerações? Cada geração, né, assim, a criança, como ela pratica empatia, o adolescente, o jovem, eu acho que nesse momento está bem diferente isso, né? Como cada um expressa empatia. Eu acho que nessas gerações aqui também, Flavinha, eu entendo que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, né, viveu aquele momento de deixar a emoção completamente de lado, né, então foi uma geração que praticamente anulava as emoções, né, então eles não tinham esse conhecimento, essa sensibilidade, né, então a gente está aprendendo, eu falo que os nossos pais anulavam, né, a gente sabe da importância, mas a gente ainda não sabe lidar muito bem, os nossos filhos gritam a emoção, né, parece que eles vieram com uma geração, assim, que a emoção vem sempre muito intensa. Então, eu vejo, assim, que essa dificuldade de se conectar com as emoções que vem das gerações anteriores, sim, atrapalha a empatia, né, de pensar no outro, de se conectar com o outro, de entender o lado do outro, né, e acho que o adulto também, quando ele vai colocando muitos filtros nisso aí, né, se ele não está aberto para perceber essas emoções nele e no outro, sim, ele tem dificuldade. A criança, com certeza, ela não tem filtro, né, ela é completamente sincera no que ela diz, no que ela fala, no que ela expressa, no que ela sente. Então, acredito que sim, a criança tem uma facilidade maior.
né, e os adultos, os idosos, dependendo da educação emocional que eles tiveram. Se não foram bem educados emocionalmente, eles vão ter, sim, uma dificuldade em praticar essa empatia. Eu vejo Deixa muito aproveitar, Tá. Deixa eu aproveitar. Eu gosto muito de falar dos adolescentes, dos jovens, né? É uma área que me chama muita atenção. Aproveitar o gancho aí da Priscila, foi muito importante que ela falou, que realmente é claro as diferenças dessas gerações. E é tanto que quando o adolescente vem com aquele misto de sentimentos ansiosos, os pais vêm para a terapia também para aprender sobre o que é a ansiedade e o que eles têm sentido, né? Caminha-se junto o tratamento, porque os pais também se sentem o que fazer. O que na verdade meu filho sente? O que está passando pela cabeça dele? Eu não consigo entender. Quando ele diz de um misto de sentimentos, e a gente também tem que entender, assim, mudou muita coisa também para a vida dos nossos jovens de hoje, né? É claro que toda adolescência e juventude foi sempre vista, né, como um momento de desafios. Eu digo assim, ele não é mais a criança, mas ele também ainda não é completamente o adulto. Mas ele já começa a entender que ele já tem ali aberto múltiplas questões e resoluções de problemas, de coisas que ele precisa realmente resolver, né? Então, assim, isso realmente não mudou, mas mudou as sensações, mudou, às vezes, as pressões também, né? Então, às vezes, os caminhos hoje, por serem múltiplos, se tornam grandes desafios, assim, às vezes até nas sensações dos adolescentes, dos jovens, maiores do que eles conseguem, né, equilibrar. E aí a gente também vê essa diferença quando a gente trata de uma geração de antes para agora, né? Então, eu digo que a terapia realmente acaba sendo bem familiar, porque todo mundo acaba aprendendo junto, né? E crescendo, inclusive, em entender esses sentimentos, como são importantes. Eu digo para os adolescentes, assim, é muito importante o que você tem sentido e como você tem se expressado. O que eu acho também bem interessante é que hoje eles se expressam muito bem, às vezes eles não entendem o que estão sentindo, mas eles conseguem se expressar muito bem. E aí eu vou até fazer um link também na questão da empatia, porque os pais precisam ouvir os seus filhos, né? Eu desafio muito os pais isso, sentem e conversem. Mesmo que não entenda talvez quase nada da conversa, mesmo que para você pareça não necessariamente ter uma resposta, mas bata um papo, assim, essa geração tem o que falar, elas têm muito a dizer, né, e durante as crises, né, de encontros de emoções múltiplas, aí eles têm muito a dizer, então sentem, aí a empatia é bem importante também, eu desafio sempre os pais a terem um mínimo, assim, de acolhimento dos sentimentos e das expressões que eles vêm colocando ali para conosco, né? A gente sempre aprende também com eles. Muito bom, Enes. Eu vou até deixar você seguir falando um pouquinho. A gente já está recebendo as perguntas e a gente vai reservar para abrir um tempinho daqui a pouco para responder tudo. Mas você pode seguir compartilhando com a gente um pouquinho sobre essas estratégias de gerenciamento das emoções, um pouquinho da tua experiência, que é muito rica. Isso que você acabou de trazer foi muito importante, né? Inclusive, já respondeu até uma pergunta aqui: como ajudar uma pessoa ansiosa da sua família? Uma das coisas que você acabou de falar para a gente, né? Essa escuta é um ponto, né, desse auxílio, mas compartilha com a gente. Tá. O que eu vou falar, muitas das vezes, vai servir para todas as idades, né? Porque eu gosto mesmo de falar sobre essa geração, essa juventude, e hoje o que mais tem aparecido dentro dos blocos da ansiedade é realmente sobre o nível de desempenho, né? Nós estamos num momento de pandemia, todo mundo dentro de casa, e a área escolar está realmente bem difícil para eles. E antes, como número 1, muitas das vezes vinha a crise de identidade, mas hoje eu percebo 2, assim, nível de desempenho, eles estão se preocupando muito, eles estão muito preocupados o que vai ser, como vai ser, né, e o que a Priscila colocou antes, se acontecer de eu não conseguir passar,
alguns em questões do vestibular, na iminência de um vestibular, um ano talvez decisivo para eles. Eu ouvi, há 2 semanas atrás, uma adolescente me falar assim, esse é o meu ano, o que eu vou fazer? Né? Então, eu vejo que a questão do desempenho, a preocupação com isso, e também sobre a realização de tarefas, múltiplas tarefas, né? Porque a gente está em casa, a gente não está tendo muitas tarefas. Talvez lá no início, alguns deles me relatavam assim, agora eu vou sentar e vou ficar de frente ao Netflix e vou assistir tudo que eu puder assistir, minhas séries favoritas, né? Eles gostam muito de séries. Mas não é bem assim, né? A gente viu que está todo mundo, muitas das vezes, em casa e todo mundo bem atarefado. Então, eu quero também deixar algumas dicas que eu acredito que vai servir também, não só para os adolescentes, mas para todos nós aí. Primeiro, tente organizar, assim, equilibrar o seu tempo, né? Faça uma organização que seja eficiente para você, para inclusive as pessoas que estão dentro da sua casa, para dentro da sua, né, da sua organização familiar. Então, organize isso, converse isso, né? E eu digo para o adolescente, saia um pouco do quarto. Então, muitas das vezes ele está estudando dentro do quarto, ele está vendo a série dentro do quarto, ele está papeando com o amigo dentro do quarto, que agora a gente papeia por uma tela, né? Vou fazer até uma observação aqui, um parênteses, os pais, assim, não fiquem tão aflitos, né? Muita exposição da tela hoje, nesse momento, vai ser algo, assim, inevitável. Mas tenha paciência, vai passar, né? Isso também vai ser resolvido mais à frente de outro jeito, e que bom por isso também. Então, até porque a fase, né, também dos jovens, adolescentes, é de contato, de olho no olho. Então, por mais que a gente tenha a tela, que eles sabem, muitas das vezes quando eu falo com eles, né, inclusive de equilibrar a rotina, de ter também interação com os amigos, de não deixar isso passar, né, e aí eles falam, mas é uma tela, parece que não é a mesma coisa. Eu falei, tá, mas olha só, existe um tempo, né, e isso realmente, em algum momento, você vai conseguir vê-los, você vai conseguir estar com eles, né. Então, isso para a fase, para eles é tão importante. Eu queria dizer, muitas das vezes eles querem falar, não é com a mãe, não é com o pai, mas às vezes é com um amigo, né? Então, querem conversar com outras pessoas, querem bater papo com outras pessoas. Mas para isso, tem que ter a compreensão, tem que ter a família junto. Então, assim, pais, entendam, é só um tempo, né? Mas esse ponto de equilibrar a rotina, de ver o que é possível, né, o que dá e o que não dá, então ter o tempo das responsabilidades, mas ter também as folguinhas, onde você pode fazer alguma coisa. E aí eu falei do sair do quarto, porque às vezes eles não conseguem nem pegar um solzinho numa varanda, um trechinho de outro ambiente da casa, né, que é importante agora. Quero colocar também, assim, uma coisa que tem aparecido também muito, falaram aí do café, e me lembrei da alimentação, assim, cuidado, né? E aí de novo, não é só para os adolescentes, mas para todo mundo, tem aparecido um número grande de compulsão alimentar, né? Então, naquele primeiro mês, talvez, né, a gente ficou meio desregrado, inclusive, com isso também, mas agora já dá para organizar, né? Já dá para cuidar disso, inclusive, às vezes, muitas das vezes, as questões que a gente tem que observar também, se o nível de ansiedade não está tão grande, que o fato de comer faz compensação, né, a situação onde você está restrito. Então, a Priscila com certeza vai poder até nos falar sobre isso, né, porque existe isso dentro do quadro de ansiedade também. Então, a sensação do prazer do comer, né, sendo compensado aí pela situação, às vezes, da privação que nós estamos vivenciando de diversas formas. Então, cuidado para todo mundo aí, uma alimentação aí, falando inclusive do café, refrigerantes, por exemplo, enfim, cuidado. Muito doce também tem aparecido, sempre nesse sistema, eu vejo sempre nesse sistema de compensação mesmo, então, muito cuidado. Mas é isso, assim, então tenham diálogos, os adolescentes, jovens, tenham bate-papo aí com seus amigos, tenha tempo disso, tenha esse social, né, com a igreja também, mantenha esses encontros virtuais, participe, de alguma forma coopere, né, com a sua participação também, se envolva, mesmo que nesse momento ainda estamos nas telas. E
Por último, eu quero, assim, ainda enfatizar o que a Priscila também já colocou, observe seus pensamentos, principalmente os negativos, né? E muitas das vezes critique. Então, é importante não só observar, analisar e muitas das vezes criticar. Será que é isso mesmo? Né? Então, eu falo para o adolescente, desafio a ele a realmente repensar naquilo que ele tem colocado, naquilo que tem surgido à mente dele, e se realmente condiz, né? Se não tem um outro plano, se não tem um outro jeito, e a gente sempre consegue equilibrar e ver que muitas das vezes os nossos pensamentos negativos podem sim ser criticados e substituídos por outros muito melhores. Planos teremos. E é isso. Outras opções, né, Enes? Muito bom, é muito bacana, porque você tem uma grande experiência com adolescentes, né? É algo que eu te acompanho desde o início da caminhada e profissional, né? Vi sua jornada de crescimento, quanto você tem sido assim um profissional que tem ajudado muita gente, e você foi caminhando muito para o adolescente, né? Sem até escolher, isso foi caindo no seu colo. Deus foi te dando, né? Jovens e adolescentes, adultos também, mas muitos jovens e adolescentes que te dão essa expertise para você compartilhar com a gente. E eu acho assim muito importante, a Karine vai falar para a gente agora, a gente entender que um dos grandes objetivos de trazer o conhecimento emocional é mudar o paradigma. O que é a mudança de paradigma? É a mudança do olhar, é o jeito que a gente olha, né? Foi até perguntado para a Priscila sobre essa questão, né? A gente foca muito nas emoções desagradáveis naturalmente, porque são elas que muitas vezes a gente percebe mais o sofrimento, mas uma das coisas grandes que a gente quer trazer nesse bate-papo é que a gente tire esse peso emocional, sabe, da negatividade das emoções, porque elas são funcionais, elas têm propósito. E o que Karine vai trazer para a gente agora tem tudo a ver com isso. Talvez a grande questão seja como a gente tem vivido a vida, né? E como isso pode nos ajudar a mudar essa realidade. Cá, com você, manda ver. Então, esse novo paradigma, esse novo olhar, a Pri falou, né? E você comentou aí agora, a emoção, ela é útil. A emoção, a gente, ao observar, a gente pode começar a fazer as pazes, entender que ela é parte de nós. A gente fala muito isso na PNL, assim. Ela é parte de nós e a gente pode acolher. E quando a gente começa a acolher, mesmo essa que é a dita negativa, né? A gente para se ouvir, a gente não dá espaço para essa emoção gritar, como a Priscila estava falando. E aí eu já pego o gancho aqui, Flavinha, em duas perguntinhas, porque aqui teve uma pessoa que falou o seguinte: qual a forma de lidar com as emoções sem necessariamente expressá-las fisicamente? Olha que pergunta legal. E aí a pessoa colocou exemplo, raiva. E a gente tem a impressão de que a raiva é uma emoção ruim, né? E a gente acabou de entender nessa conversa, nesse momento que a gente está desenvolvendo, nessas semanas aí, a emoção é útil. Então, quão bom será se nós, ao observarmos, experimentando, sendo visitado por aquela emoção, nesse caso aqui da pergunta raiva, é a gente acolher, é a gente parar para entender, peraí, o que a raiva está querendo me dizer? Quando a gente faz essa pequena pergunta para nós, o que a raiva está querendo me dizer? Eu desarmo essa intensidade de reação, porque eu trago a consciência. Quando eu trago a consciência, eu desarmo a minha reação maior. E aí eu acolho a raiva, porque não é ruim sentir raiva. A raiva, a gente sente raiva porque está vivo, né? Raiva é aquele sentimento de justiça, então não é ruim. Quando a gente acolhe, a gente consegue domar aquilo que naturalmente a gente pode achar que não consegue. A mesma coisa a tristeza. Tem gente que tem horror a
fica sozinho porque acha que vai ficar triste. E é hora de parar e falar assim, peraí, o que a tristeza está querendo me dizer? O que na minha vida que eu estou precisando refletir? A tristeza tem essa função de levar a gente à introspecção, essa função de parar e falar, peraí, por que eu acordei assim triste? E aí eu vou lidando com essas emoções ditas negativas, amando essa emoção também, trazendo, entendendo que ela só está ali para me proteger, ela tem uma função e eu não preciso esperá-la berrar. Eu posso sempre estar me observando. E eu acho isso muito gostoso. E eu penso que esse é um novo paradigma. Eu penso que esse é um novo momento que a gente está vivendo. E propício que a gente está vivendo, no meio dessa turbulência aí, toda de pandemia, porque as pessoas tiveram que parar. Bem no início da pandemia, a pastora Mirna colocou um post dizendo assim, que Deus tinha colocado o mundo no cantinho do pensamento. Eu fiquei com essa frase na minha cabeça semanas, porque eu falei, gente, verdade, assim, que legal, porque é no cantinho do pensamento que a gente vai refletir. É no cantinho do pensamento, não de castigo, mas o cantinho do pensamento é o lugar que a gente para refletir. Essa é a minha percepção, tá, gente, de cantinho de pensamento, porque aqui em casa a gente tinha essa prática quando as crianças eram pequenas, e aí acontecia alguma coisa que a gente não estava muito satisfeito, principalmente a Luísa, que é mais velha, a gente falava assim, minha filha, senta lá no cantinho do pensamento e vai refletir. E a minha mãe falava comigo assim, minha filha, você acha que uma criança de 3 anos sabe o que é refletir? E a Luísa voltava do cantinho do pensamento dela, falava assim, mamãe, eu já refletiu. Ela sabia o que era, entende? Então, assim, a gente está nesse momento do cantinho do pensamento, refletir nossos comportamentos, e esse novo paradigma, ele vai, principalmente nesse texto aí do blog, ele está falando, ele está dando umas estratégias que eu achei fantástico, que é a gente tomar as rédeas da nossa história, tomar as rédeas da nossa emoção. A gente não vai só sentar e chorar. Ai, meu Deus, eu estou muito ansiosa. A gente não vai sentar e chorar. A gente pode tomar as rédeas, tomando atitudes. E como um todo, trabalhando o todo. Porque olha que legal que a palavra em Tessalonicenses fala, achei linda, né? 1 Tessalonicenses 5:23, ela fala assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha o sistêmico aí, em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse todo do nosso corpo, alma e espírito, a gente tem que estar observando como um todo. A gente tem que olhar como um todo. E olha que legal as estratégias desse novo paradigma. Primeira delas, orar. Conexão com o espírito, porque a gente acalma quando a gente faz a nossa conexão com o espírito. Depois, descansar, entender que Deus ensinou isso pra gente, ter um dia de descanso. Então, a gente precisa ter um momento de parar, e que não é ruim parar, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, principalmente o profissional liberal, o empreendedor, que está passando desafios muito, muito fortes, às vezes não se permite parar. E quando a gente se permite parar, descansar, a gente também, de alguma forma, está acalmando a nossa emoção. A gente não deixa essas emoções gritarem. Depois, movimento, exercício físico. Exercício físico gera química. Então, tão importante quanto a gente cuidar da ansiedade, a gente precisa cuidar do corpo. E aí eu falo isso para vocês porque eu trabalho com terapia e as pessoas falam assim, Karine, eu tô ansiosa, me dá uma técnica de PNL para ansiedade. A primeira coisa, gente, que eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é assim, você tá fazendo atividade física?
Aí a pessoa, não, eu detesto atividade física, quero saber da minha ansiedade. Primeira coisa, eu falo, gata, vai cuidar do corpinho, vai fazer uma caminhada. Nós estamos agora, gente, nesse momento de desafio, as pessoas já não estão saindo de casa, mas não é desculpa, porque tem um monte de coisa aí na internet que você pode abrir e fazer uma atividade, lá na sala mesmo. E não precisa ser uma super sala, pode ser aquele tapete 1,5 por 1,5, sabe? Então, assim, movimentar, lembrar sempre que está tudo envolvido, é corpo, alma e espírito. O corpo, atividade física, se movimentar. Depois, relacionado ao corpo, a alimentação, que a Enis falou. A alimentação, as pessoas estão comendo de forma errada e vêm querer saber da ansiedade. A gente entendendo, ao meu ver, quando eu entendo que o novo paradigma é entender corpo, alma e espírito, que a gente precisa cuidar com a mesma intensidade das 3 partes, é olhar com carinho para a nossa alimentação, olhar com carinho para a atividade física, olhar com carinho para os relacionamentos, fazer relacionamentos, buscar pessoas, bater papo. Isso que a gente está fazendo aqui, está fazendo parte disso, desse novo paradigma, de poder vir, bater papo, conversar, tirar dúvida, esclarecer. E o que a Enis falou também, manter o nosso pensamento conectado, trazendo para o nosso pensamento aquilo que traz esperança, manter aquilo que Filipenses 4:8 fala, tudo que for bom, que for agradável, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, justo, puro, de boa fama, que ocupe o vosso pensamento. Cuidar dessa área da alma, essa área da mente, do pensamento, porque aí vai contabilizar aí no final das contas que a gente vai estar naturalmente mais tranquilo. E produzir, e colocar a mão na massa, e fazer andar, colocar mesmo no papel, sabe? Os ansiosos, eles estão sempre muito preocupados com o futuro. Então, por que não a gente manter uma agenda? Fazer uma agenda, organizar isso numa agenda, porque você tendo, né, as suas ações ali marcadinhas na agenda, você já sabe o que tem que fazer. Então, não precisa ficar com aquilo tudo na cabeça, com um monte de coisa para resolver, e tira um pouquinho da cabeça, coloca no papel. Então, esse novo olhar, esse novo paradigma que vai despertar, gente, e cada um de nós aqui, quando a gente começa a observar todas essas questões, cuidando do nosso corpo, alma e espírito, naturalmente a gente vai baixar um tanto aí esse nosso nível da emoção que está gritando. Não vou nem falar da ansiedade, mas da emoção que está gritando. É essa, sim, a minha contribuição. Tem alguma, se quiser ver alguma pergunta, não sei se... eu vi alguma pergunta aqui. Sim, tem uma perguntinha aqui, Flávia. Como ajudar uma pessoa ansiosa da sua família? Eu penso que esse artigo que está aí no blog, sobre esse novo paradigma, é algo de apoio, assim, muito interessante para conversar com a pessoa da família. Porque aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho uma filha que está super ansiosa, ela está estudando para o Enem. E aí, todas essas questões aí relacionadas a não sabia, agora que saiu, né, o Enem vai acontecer em janeiro. Então, assim, essa listinha, né, esses 7 pontos aí, para a gente observar dos paradigmas, né, desse novo paradigma, a gente começou a trabalhar aqui em casa, assim. Nós precisamos tomar conta do corpo, da alma e do espírito. Mãe, mas isso não dá a resposta para o Enem. Falei, ok, mas vai melhorar bastante o todo, a conta final. Eu acho que é isso, assim, Flavinha, minha contribuição. As meninas podem complementar, mas a minha contribuição aí é essa. Flávia, desmuta seu microfone. Flavinha, acho que travou.
Eu tiro o som para não falar, mas rapidinho. Muito importante o que você trouxe, Karine, porque assim, você falou, a conta vai fechar. A gente precisa entender isso, né? Eu falo de carteirinha. Eu sou uma pessoa que tem um histórico de ansiedade. Eu já tive crises de ansiedade severas, de ficar 10 dias sem dormir porque o meu cérebro não desligava. A minha amígdala recebia informação constante, cortisol, cortisol, cortisol. Eu cheguei no limite. E qual a base disso? Não foram grandes problemas familiares, não. Era exatamente a falta da gestão do que você trouxe nesse novo paradigma. Né? Não descansava, não tinha tempo para mim, não comia direito, então não fazia atividade física, várias coisas que juntas elas chegaram com uma conta e a minha ansiedade, que era uma coisa só para produzir, virou uma coisa de não desligar, eu não conseguia desligar. Que é o que acontece no pânico, né, na ansiedade generalizada, que a pessoa fica ligada o tempo todo. Então, gente, a gente precisa entender isso. Como eu quero que vocês entendam. Nós somos 31 aqui hoje. Se cada um de nós voltar para casa, baixar esses 4 textos do blog, temos já 3, a semana que vem vai sair o último, né? E a gente começar a praticar isso e multiplicar essa informação. Vai lá no Instagram, passa o vídeo do IGTV. Vamos ensinar, mas tem que ser igual diz Mateus 7. Você tem que ouvir e praticar. Porque, claro, a Enislane já vai responder as perguntas de ansiedade, mas assim, o desequilíbrio dela é um resultado da má gestão das outras coisas. Tá? Então vamos prestar atenção. Enis, pode responder. Por onde você quer que eu comece? Tem muitas perguntas aqui. Só as de ansiedade, aquelas 3 primeiras. Tá. Uma pergunta que me chamou a atenção. Se os nossos pensamentos, sentimentos são gerenciáveis. Sim, são. E uma coisa que eu gosto muito de passar para os meus pacientes é filtro. Né? E aí a pergunta complementa o seguinte: como que o externo não me afete tanto, né? Use filtros, é importante, né? É para mim mesmo? É para mim, assim, merece minha atenção? Realmente aquilo que foi dito, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu sei, essa sensação, inclusive, eu preciso permanecer com ela. Muitas das vezes a resposta que eu tenho é que não tem necessidade. Ou não dá para me responder também, ou não dá para me fazer alguma coisa que possa mudar também aquilo que ele me trouxe. Ou muitas das vezes, às vezes o que o outro te traz não tem nem nada a ver com você, mas muitas das vezes o ansioso ele quer pegar para ele. Então eu digo assim, se liberte disso, sabe? Não é para você, então filtre. A minha dica é sempre muito essa, assim, use filtros, receba. De uma certa forma, às vezes não tem como a gente não receber, viu, ouviu, enfim, sentiu. As nossas emoções fazem parte da nossa vida de forma rotineira, mas filtre. Realmente, e faça sempre essa pergunta, realmente precisa você ficar segurando o tempo todo isso? E outra coisa, às vezes tem soluções bem melhores administráveis do que quando, de repente, aquele impacto chegou, e aí você não sabia como resolver. Segurou aquela emoção tão forte, só te gerou estresse, ansiedade, culpa, medo, enfim, diversos sentimentos aí. Muito bom. Tem mais outro? Vamos ver. Me relembrei, tem muitas perguntas. Deixa a Pri responder rapidinho sobre transtorno bipolar, enquanto você acha outra pergunta. Pri, responde pra gente sobre transtorno bipolar. Que chegou uma pergunta aí. É possível administrar o transtorno bipolar sem medicamento? Então, vamos lá, o transtorno bipolar, ele sai do grupo, né, ele não está dentro dos grupos dos transtornos de ansiedade, ele é um transtorno de humor, né, ele é um transtorno neuroquímico, né, ele tem sim uma influência da história de vida, mas ele
é mais que isso, né? Está ligado a uma química cerebral que provoca essa instabilidade do humor, né? Com momentos depressivos e momentos que a gente chama de mania, né? Que é uma euforia muito grande, né? A gente vê que é um pouco complicado a gente tratar esse transtorno, já que ele está no campo químico cerebral sem o medicamento. Né? Pelo menos no primeiro instante, é preciso o tratamento combinado, que a gente fala, né? Que é o tratamento farmacológico, o tratamento com o psiquiatra e com a terapia, para a pessoa conseguir estabilizar o humor. É, né? Um transtorno que gera um pouquinho de sofrimento, bastante sofrimento, para a própria pessoa, para a família, para o trabalho. Então, é um transtorno que precisa de bastante cuidado nesse tratamento, né? Indicado, sim, é o tratamento farmacológico com o psiquiatra combinado com a terapia. Mais para frente, talvez, depois de um tempo de aprendizado sobre o transtorno, de aprendizado sobre as formas de lidar, as formas de estabilizar o humor, né, talvez mais para frente consiga fazer a retirada desse medicamento. Mas no primeiro momento eu acho muito complicado conseguir a própria pessoa por si só estabilizar sem o uso da medicação. Muito bom, Enes. Então fala a pergunta para a gente, Enes, e responde. Me perguntaram aqui, a ansiedade se tornou algo muito comum, quando procurar ajuda profissional, isso é bem importante. Há sempre desequilíbrio. Entendamos que é o seguinte, somos ansiosos, nascemos com ansiedade, por esse misto de emoções, mas existe um limiar do que é possível administrar e do que não é possível. Então, geralmente, o paciente, quando já chega num nível grande de pensamentos, ele já não consegue filtrar mais o que deve e o que não deve, e aí gera também comportamentos também, e também grandes sintomas. E se ele permanece por muito tempo, né, há um período que a gente diria, se isso se estabelece por muito tempo, aí sim ele precisa de ajuda. Geralmente, sintomas físicos são, muitas das vezes, sudorese, palpitação, calafrios, alguns até vertigem, tontura, o ataque de pânico, muitas das vezes também gera aquele ataque cardíaco que muitos dos pacientes já foram até investigaram, fizeram vários exames, já foram a cardiologista, às vezes até já veio com uma medicação sendo tomada, enfim. E muitas das vezes também, entre essas pesquisas que eles vão a médicos, eles descobrem um que diz assim, olha, não tem nada exatamente físico, né? Procura um psicólogo que você está precisando de ajuda. Geralmente também acompanhado com esses sintomas físicos, mas os pensamentos também é muito comum, assim, a gente percebe que ele chega todo, não sabe mais o que direcionar, mas não sabe mais o que fazer, mas associado muito a esses sintomas físicos, geralmente é o que ocorre. Então, se algo está paralisando a sua vida, está te gerando muito medo, e realmente você não está conseguindo prosseguir, né, na sua caminhada, na sua rotina, procure ajuda o mais rápido possível. Há passos importantes a serem dados e realmente o conjunto, como já foi falado aqui, funciona, assim, você começa a trabalhar de forma diferente a sua rotina e consegue se perceber também de forma diferente. Nosso tempo está indo embora aqui. A gente quer abrir para o vídeo para vocês perguntarem, mas vocês foram mandando as perguntas e a gente está tentando responder. Então, a gente vai gastar 2 minutos para responder e vai abrir para as perguntas. 2 perguntas aqui têm a ver com a instabilidade das emoções nesse período de pandemia, né? A questão de planos frustrados, de se sentir mais sensível, mais irritado. 2 perguntas foram feitas nesse sentido. Então, gente, claro que é super natural, né? Nesse momento, o seu cérebro está tentando se adaptar. Lembra que as emoções têm essa função? Então, tá diferente. A gente tá com muita coisa em aberto, não sabe quando volta, se permanece, salário, né? A questão de comércio. Então, assim, são muitas dúvidas e muitas incertezas. O seu cérebro está recebendo
esses inputs, o que ele está fazendo? Ele vai deixar você mais instável. Se você já tem uma, que a gente chama de uma labilidade emocional, você vai sentir isso mais do que quem é mais estável, né? Que isso às vezes é uma questão que a gente traz de temperamento. Então, é natural que isso aconteça, mas por isso a gente precisa buscar usar esses recursos que a gente está falando aqui de várias maneiras, não só para tratar, mas também para ter serotonina, dopamina, que foi tudo aquilo que Karine falou, para a gente ter mais amortecedor, para administrar melhor, para sentir menos, né? Todas essas sensações. E muito importante com relação aos planos, que eles sejam refeitos, né? A Enislane falou isso muito bem, a gente pode fazer novos planos. Então, tem muita gente vivendo momentos muito difíceis e muita gente que está refazendo, aproveitando. Então, o que eu acho, assim, é que não consegue ser um momento 100% gostoso, porque nunca é na vida, né? Mas nesse momento, realmente, às vezes você está muito feliz, às vezes você está triste porque alguém faleceu ou porque recebeu uma notícia ruim, e é normal. Então, a gente vai usar os recursos que tem para poder lidar, tá? Tem uma pergunta aqui sobre ansiedade, quando as pessoas estão vivendo isso de maneira muito impactante cotidianamente. Enes ou Priscila, uma das duas quer responder? Quando a ansiedade generalizada, Priscila, você responde? Já está generalizada, o que fazer para controlar batimentos cardíacos, falta de ar, não se consegue identificar gatilhos? Depois a Karine vai responder a outra e a gente vai abrir, tá? Tá. Então, vamos lá, né? Lembrando que a ansiedade generalizada é um transtorno. Primeiro, precisa de um auxílio, né? Quando ela já chegou nesse nível, precisa de um auxílio profissional. Né? Mas uma técnica, né, simples, mas conhecida como as mais eficazes, é a respiração, né? A respiração diafragmática. Né, a gente tem outras técnicas, né, corporais de regulação da ansiedade, mas algumas delas foram descartadas, né, um relaxamento muscular, ou até mesmo a meditação, mindfulness, mas num momento em que a ansiedade está muito ativada, né, as pesquisas mostram que a respiração, elas têm o poder de conectar com, regular, né, essas sensações fisiológicas, né? Essa respiração diafragmática, né, a gente falou também no vídeo, no texto, né, simplesmente inspirar pelo nariz, segurar um pouquinho, né, encher não aqui o peito, mas encher o abdômen, né, e depois expirar pela boca sem soprar, só deixar o ar sair. Né? Parece simples, parece bobo, né, mas é isso que consegue, né, consegue ir acalmando todo o nosso corpo ali acelerado, com essas sensações ruins, que trazem à tona, né, o botãozinho de perigo, né, estou passando por um perigo por causa desse monte de sensação ruim, e a respiração ela dá conta de acalmar, e pode até te ajudar na percepção dos gatilhos. Não, depois que acalmou, e aí, o que está me deixando ansioso? O que está acontecendo? Por que esse monte de pensamento e essas sensações ruins tá acontecendo no meu corpo? Né? Então, parece simples, parece bobo, mas a gente vê tanta eficácia, né, no tratamento, no consultório, que é para todo mundo aprender e colocar em prática. Aqui em casa eu já ensinei as crianças a respirarem, para se tiver ansiedade já sabe fazer. Aqui em casa, com criança, Flavinha, a Karine quer falar também, né? Aqui em casa os pequenininhos também já sabem, né? Com criança, a técnica é cheira a florzinha e sopra a velhinha. É, né? Muito que eles, bom. Que é bonitinho, que eles aqui aprendem. Também funciona. Funciona. Um pega na mãozinha do outro e fala assim, cheira a florzinha e sopra a velhinha. E eles já vão conseguindo, eles mesmos fazer a regulação da ansiedade deles, nesses momentos mais tensos. Karine queria falar, parece. Karine, deixa eu fazer a pergunta e você já embala. Ó, já estamos usando o jogo das emoções. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu só, a Pri deu ali, a Pri falou da respiração, deixa eu só dar um negocinho, que é uma coisinha boba, facinha, para a gente poder ludibriar o nosso cérebro. Nosso cérebro é literal. E toda vez que a gente dá um suspiro, o suspiro está ligado sempre ao prazer.
Você não dá um suspiro de raiva, você bufa de raiva, mas você não dá um suspiro de raiva, entendeu? Então, é uma forma de ludibriar o cérebro quando você está taquicardia muito, a respiração muito acelerada, taquicardia alta, você dá um suspiro, é fazer assim, ó. Quando você faz isso, você dá uma ludibriada no cérebro, você dá uma desconectada. E é impressionante, se você estiver aí agora ouvindo e quiser fazer, se tiver com a câmera desligada, porque a gente paga mico quando faz isso. Mas é fazer assim, ó. Esse soltar, você está ludibriando o seu cérebro, porque você só tem suspiros de prazer. Enfim, pode falar, Clara. Não, adorei. Eu já aprendi uma respiração mais rápida, que eu não conhecia essa. Muito bom. Ó, já estamos usando o jogo das emoções em família e tem sido muito bom para alinharmos as percepções sobre as emoções. Para nossa surpresa, a raiva tem significados diferentes para cada um. Muito legal. Tem alguma outra dinâmica, ferramenta que nos ajude a evoluir no conhecimento juntos em família? A Karine vai responder e aí Robinho já pode pegar, tá? Tá, eu vou ser rápida. Então, primeiro eu quero parabenizar essa família, essa pessoa que fez a pergunta, porque muito legal essa atenção que ela está dando para esse momento emocional na família. A segunda coisa é a seguinte, as pessoas têm significados diferentes porque a gente percebe o mundo com uma ótica diferente. Nós temos visões de mundo diferentes. E uma coisa que dá, uma técnica que eu sempre passo para os meus atendimentos, né, de casais e tal, é a gente sentar em família e experimentar a escuta ativa. E deixar alguém, no dia da família, um que fala, a gente tem a brincadeira e tal, mas a gente deixar o outro contar uma história, deixar o outro falar de algo, ou algo bom, ou algo que lhe incomoda, e desenvolver na família toda a escuta ativa, que é o ouvir, olhar sem julgar, ouvir sem interromper, é o olhar atento para o outro. E outra coisa é quando pai e mãe, e a gente experimenta isso aqui também, quando a gente conta as nossas histórias. Quando a gente conta para os nossos filhos as nossas histórias, aquilo quando a gente era criança, às vezes que a gente teve medo, às vezes que a gente chorou, como isso é importante para uma criança ouvir. Criança e adolescente, como é importante. Eu ouvi várias vezes dos meus filhos assim, nossa, você também sentiu isso? Você também viveu isso? Mamãe, você se apaixonou sem ser pelo papai quando você era menina? Eu conheci outra pessoa, eu tinha um namorado. Nossa, você namorou? Claro, tive uma... Sabe? A gente contar a nossa história é a gente trazer o pertencimento para a família. E estabelecendo essa coisa da escuta ativa, até para as crianças, né, aprenderem a ouvir sem julgar e olhar, esse olhar de amor. Essa é a minha proposta aí de uma dinâmica para a família, que é muito gostoso.